Bom dia e bem-vindos à teleconferência da WEG sobre os resultados do quarto trimestre de 2019. Por favor, senhor André Rodrigues, pode prosseguir. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês novamente para a teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2019. Começamos com os estados do trimestre, onde a receita operacional líquida cresceu 20,9% em comparação ao quarto trimestre de 2018. A boa performance dos negócios maduros no Brasil, em conjunto com o crescimento de novos negócios, como geração solar e o crescimento da receita de GTD no mercado externo, tem suportado o nosso desempenho, mesmo em um cenário de crescimento ainda abaixo da economia brasileira e de alguns sinais de desaceleração da economia global observadas recentemente. Os detalhes sobre esse desempenho serão apresentados pelo Paulo mais à frente. Outro destaque foi o EBITDA, que apresentou um crescimento de 36,1% e atingiu 666 milhões no trimestre. A margem EBITDA cresceu 1,9 ponto percentual, atingindo 17,6%. Essa marca é resultado de uma combinação favorável de racionalização de custos, otimização de despesas, ganhos de escala, além de um mix mais favorável de produtos vendidos. Por fim, tivemos mais um trimestre de evolução do ROIC, como veremos no próximo slide, que apresentou um crescimento de 2,6 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2018, atingindo 20,2%. A consistência desse indicador nos últimos trimestres é o reflexo da melhora do nosso desempenho operacional, demonstrado pelo crescimento da receita e melhora da margem EBITDA. Com a combinação da estratégia de desenvolvimento de negócios com retorno sobre capital investido atraente, em conjunto com a disciplina na utilização do capital, demonstrada através da gestão do capital de giro e da otimização do nosso programa de investimentos. Passo agora a palavra para o Paulo Polezi continuar. Bom dia a todos. Passando para o slide 5, apresentamos a evolução das áreas de negócios nos diferentes mercados. Começando pela área de equipamentos eletroeletrônicos industriais do Brasil, observamos mais um bom desempenho dos equipamentos de ciclo curto, que vem apresentando melhora contínua nos últimos trimestres. Outro ponto de destaque foi a melhora, ainda que tímida, da demanda por equipamentos de ciclo longo, painéis de automação e motores de alta tensão destinados a segmentos específicos, como papel celulose, óleo e gás e mineração. Vale ressaltar que essa demanda ainda se concentra nesses segmentos, visto que os projetos de expansão de capacidade ou novos investimentos ainda são poucos no Brasil. A área de GTD no Brasil voltou a crescer, apesar da menor participação de projetos de geração eólica ao longo de 2019. O negócio de transmissão e distribuição contribuiu positivamente, sobretudo nos produtos ligados aos leilões de transmissão realizados nos últimos anos. O negócio de geração solar continua como grande destaque, principalmente geração distribuída, onde a receita vem crescendo de forma consistente nos últimos trimestres. Saliente que parte dessa performance pode ser atribuída ao movimento de antecipação de pedidos devido à possibilidade de alteração na regulação da geração distribuída, prevista para o início de 2020, a qual acabou não acontecendo. Em motores para uso doméstico, continuamos a observar o bom desempenho da receita apresentado desde o início deste ano no Brasil, fato esse ligado principalmente ao aumento de participação de mercado em segmentos importantes, como máquinas de lavar roupa e ar-condicionado. No negócio de tintas, a boa performance do trimestre deve-se principalmente ao aumento de participação em mercados e clientes estratégicos, assim como em projetos de manutenção em segmentos importantes como óleo e gás. No mercado externo, nossa performance em equipamentos eletroeletrônicos industriais também foi positiva, apesar de apresentar um ritmo menor que os trimestres anteriores, por conta das mudanças do cenário macroeconômico que sinalizam desaceleração do crescimento global. Por outro lado, os equipamentos de ciclo longo, como motores de alta tensão e painéis de automação, continuam mostrando bom desempenho. Os projetos em segmentos de mercados importantes para a WEG, como óleo e gás, mineração e água e saneamento, foram os principais destinos desses equipamentos. Na área de GTD, a maior contribuição foi do negócio de transformadores, em especial devido às sinergias já observadas entre as operações dos Estados Unidos e no México,
com a entrada de pedidos importantes para transformadores de parques de energias renováveis nos Estados Unidos e novos projetos no México. Em motores para uso doméstico, o fraco desempenho na operação da China nos últimos trimestres, junto com as incertezas no cenário econômico da Argentina, afetaram os resultados desse trimestre, apesar da boa performance da operação de motores comerciais nos Estados Unidos. Já em tintas, o crescimento de receita é resultado da busca constante por novos clientes e também ganho de participação de mercado nos países da América Latina. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA no quarto trimestre, onde apresentamos o crescimento de 36,1% em relação ao quarto trimestre de 2018. A margem EBITDA fechou o trimestre em 17,6%, apresentando evolução de 1,9 ponto percentual em relação ao quarto trimestre de 2018. Dentre os motivos de melhora da margem já mencionados pelo André, destacamos o ganho de margem em alguns negócios no Brasil, principalmente em produtos de automação e geração de energia, a melhor rentabilidade de operações no exterior, com destaque para as operações de T&D nos Estados Unidos e México, e, por fim, o mix favorável, por conta de uma maior presença de negócios maduros, além de uma menor receita de geração eólica no período. Finalmente, no slide 7, mostramos os investimentos em CAPEX dos últimos trimestres. No quarto trimestre de 2019, os investimentos atingiram 180,3 milhões de reais, sendo 38% destinados ao Brasil e 62% às unidades produtivas no exterior, apresentando crescimento em relação ao quarto trimestre de 2018, principalmente em função da expansão da fábrica de motores industriais na China e da conclusão da nova fundição no México. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao André. Muito obrigado, Paulo. Concluindo a apresentação, e antes de passar às perguntas, eu gostaria de reforçar algumas realizações recentes e as perspectivas para o ano de 2020. Como comentamos no início de 2019, nossos principais direcionadores para o ano eram a rentabilidade e o ROIC. Com os números apresentados, temos o sentimento de dever cumprido. O ROIC atingiu o maior nível dos últimos anos e a margem EBITDA apresentou mais um ano de evolução, mesmo descontando os efeitos do IFRS 16, que impactaram a margem positivamente em 0,5 ponto percentual no ano. Adicionalmente, salientamos os esforços da companhia em manter o crescimento da receita próximo dos níveis históricos desejados, apesar da menor receita prevista para a área de GTD no início do ano. Existia inicialmente uma preocupação sobre o impacto da falta de projetos de geração eólica em nossa receita, e ao longo do ano fomos capazes de construir alternativas para minimizar esse impacto. O bom desempenho dos negócios de geração solar e transmissão e distribuição são bons exemplos desses esforços que nos ajudaram a diminuir esse impacto. Anunciamos em janeiro a assinatura do primeiro contrato de fornecimento do novo aerogerador de 4,2 megawatts com a Aliança Energia. Os contratos prevêem a construção de 4 parques eólicos compostos por 43 aerogeradores e totalizando 180,6 megawatts de capacidade instalada. A receita será aproximadamente 590 milhões de reais e as entregas devem começar em 2021 e se estender até 2022. Anunciamos também em janeiro um acordo para a aquisição de uma das fábricas de transformadores da Serra, situada no município de Betim, em estado de Minas Gerais. Construída em 2013, a fábrica dispõe de 32.500 metros quadrados de área construída e conta com equipamentos de instalação de última geração. Lembramos que essa transação está sujeita à aprovação do CAD. Para concluir, eu gostaria de comentar sobre as nossas perspectivas para 2020. Temos a expectativa de apresentar mais um ano de crescimento de receita. Os sinais de melhora da atividade econômica no Brasil, com projeções de crescimento de PIB acima de 2%, e a melhora esperada para os projetos de ciclo longo globalmente, devem continuar suportando o crescimento da nossa receita. Lembro ainda que continuamos com foco na entrega de margem EBITDA e ROIC consistentes. O melhor desempenho dos negócios maduros no Brasil e a melhor rentabilidade das operações do exterior são fatores que podem contribuir para esses objetivos.
Vale destacar que essas perspectivas não consideram o agravamento em relação aos impactos do coronavírus e um cenário de piora da desaceleração do crescimento global. Com relação ao coronavírus, nesse momento não estimamos impactos relevantes, mas, dadas as incertezas, não podemos afirmar que esse cenário será mantido ao longo do ano. Podemos agora começar a sessão de perguntas e respostas. Por favor, operadora, pode prosseguir. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Gabriel Rezende, Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. Retomando a discussão do segmento de energia solar no mercado doméstico, com a mudança do relatório do projeto da ANEEL de revisão dos subsídios para a energia solar e expectativas de que as discussões se estendam ainda mais, isso deveria diminuir esse efeito de pre-buy agora no começo do ano? Será que dá para a gente esperar, então, uma deceleração no crescimento por conta desse efeito agora? Gabriel, Paulo Polese, obrigado pela tua pergunta. Nós tivemos aqui, de fato, acho que começar pelo... Vale a pena voltar um passo, né? A gente teve aqui um desempenho muito bom aqui do solar no quarto trimestre. Aqui. A geração distribuída, ele veio acima até do que a nossa expectativa. E claro que é um bom posicionamento da companhia aí por conta da nossa rede de integradores no mercado, né? Uma cobertura nacional bastante ampla. Agora, a mudança regulatória, que é a tua pergunta, ela estava prevista, acabou não acontecendo mesmo. Até o momento, é difícil a gente se posicionar quanto a isso, porque a gente não sabe o quanto que foi antecipado, né? A gente teve um pequeno efeito de antecipação no quarto trimestre, mas a gente não sabe o quanto foi antecipado. De fato, nós vamos ter que acompanhar. Não há uma data fixa para isso, né? Enquanto não houver essa data, a gente tem a expectativa que a demanda continua consistente, como ela tem acontecido. Então, é muito precipitado a gente se posicionar quanto a isso, né? O que dá para dizer nesse momento é que, enquanto não tiver aí uma informação mais clara e uma data precisa disso, a tendência é que o mercado continue se movendo dessa forma positiva como vem acontecendo. Ok, obrigado. E vocês podem dar uma abertura de como está o backlog, como vocês já estão vendo esse começo do TRI em GTD? O backlog de GD, de geração distribuída, ele é curto, né? Mas é claro que tem, como eu disse, a nossa rede de distribuição nacional, ela está muito ativa, né? A gente tem trazido novos integradores aí a cada trimestre, então a base está aumentando. O que dá para falar um pouquinho a mais, Gabriel, de backlog, é referente às usinas solares, né? Então, só lembrando, quem estiver ouvindo o call, a gente tem uma combinação de GD e usinas solares. O ano passado a predominância foi de geração distribuída, a gente teve a entrega de duas fazendas solares o ano passado, na Esmeralda e Sobrado no segundo semestre. E nesse ano a gente tem uma continuidade, né, do projeto chamado Coremas 3, lá na Paraíba, que ele deve ainda contribuir para o primeiro trimestre, né? Nesse momento, é esse o backlog de usinas que nós temos. Entretanto, existem outros projetos no mercado que a WEG está cotando e é possível que a gente tenha novas usinas solares ao longo do ano. Isso a gente, na medida que esses contratos forem fechados, a gente vai atualizando vocês trimestre a trimestre. Tá ótimo, obrigado. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan. Oi, bom dia a todos. Ainda voltando no impacto do coronavírus, se vocês pudessem comentar um pouco como é que estão as operações na China, enfim, algumas plantas imagino que tiveram aí a questão do feriado do Ano Novo estendido, então se já todo mundo voltou a full capacity, e
também vocês têm algum medo de desabastecimento de alguns componentes, enfim, algumas notícias nos jornais aí falando em risco de alguns materiais não chegarem da China, enfim, como é que vocês estão vendo esse ponto, só para entender qual poderia ser o impacto, o que a gente poderia esperar aí caso isso seja um cenário mais negativo. Obrigado. Bom, Marcelo, obrigado pela pergunta. Vamos dividir o assunto do coronavírus em duas partes. Tá? A primeira parte, as operações na China. Então, na questão das operações da China, o impacto no momento está concentrado nas 4 unidades de produção e se avançar, esse é um assunto que a gente tem follow-up diário dentro da VEG, e se avançar de acordo com o que a gente tem de informação nesse momento, não vai trazer impacto material nos números consolidados da empresa, tá? Nesse primeiro trimestre. Né? Como é que a gente está em termos de operação? A gente já tinha anunciado início da semana passada, começou o retorno das unidades, né? Ainda não está 100% normalizada, nenhuma das unidades está 100% normalizada, porque existem algumas restrições contra o deslocamento dos funcionários. Nem todos os funcionários da VEG são da região, teve o feriado do Ano Novo Chinês e quem viajou tem que passar no retorno pelo período de quarentena. Então, a gente espera regularizar isso, tá? Nos próximos dias, né? Com aí a liberação desses funcionários e, obviamente, também, né, toda a questão de abastecimento de matérias-primas, né, para as nossas unidades. Porque também os nossos fornecedores estão vivendo a mesma situação que nós estamos vivendo. A gente também já teve a oportunidade de comunicar um pouco, nós estamos totalmente em compliance com tudo que o governo chinês está requisitando para as nossas operações. Como eu disse, né, caso aí essa situação se normalize dentro da nossa expectativa, o que a gente vai perder nesse impacto no primeiro trimestre, a gente consegue recuperar ao longo do ano. Fora da China, também existe aqui hoje uma nossa preocupação, né? A preocupação está justamente na tua pergunta, na cadeia de suprimentos, e o principal negócio que a gente estima aí algum problema de desabastecimento é justamente alguns negócios da VEG Automação. A China é o maior fornecedor de componentes eletrônicos do mundo, né? Também abastece a VEG e também a questão dos painéis solares, né? Muitos fornecedores ainda não voltaram à plena capacidade, né? E a gente não tem ainda uma posição firme de quando eles vão voltar. O que a gente tem de concreto hoje? Né? O nosso nível de estoque garante que essas operações conseguem rodar de forma normal durante o primeiro trimestre. Se acontecer algum problema, né, de desabastecimento desses componentes ou algumas matérias-primas, isso vai ser sentido melhor no resultado do segundo trimestre. No momento que a gente divulgar o resultado do primeiro trimestre, a gente vai dar uma atualização mais completa sobre esse assunto. Obrigado, André. E se você me permite um follow-up, algum impacto talvez no custo de algum desses componentes? Enfim, obviamente que por enquanto está tudo, né, normalizando, mas vocês veem, né, o preço da placa solar ou de algum componente eletrônico subindo que poderia prejudicar a margem durante o primeiro tri ou não necessariamente? Olha, sempre tem um aumento, né? Eu vou dar um exemplo. Na nossa unidade de motores, poucos componentes são importados, a gente já desenvolveu o fornecedor nacional, tem um aumento de custo, Mota, mas nesse momento nada que a gente estima do ponto de vista de impacto material nos resultados consolidados da empresa. Perfeito, muito obrigado, André. Bom dia. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. Tenho 2 perguntas. A primeira, na apresentação, André, você menciona um pouco a questão para 2020, o foco no desenvolvimento de margem EBITDA e do ROIC. Você consegue dar um pouquinho de detalhe nessa questão de expansão de ROIC em 2020? Se é alguma coisa relacionada a alguma unidade específica de negócio que deve puxar rentabilidade em 2020? E a segunda pergunta com relação ao contrato, né, com a MAN para o motor elétrico para caminhão. Quando que a gente deve começar a enxergar essa receita no top line da VEG
e se vocês já estão vendo algum novo contrato. Olá, Vitor. Obrigado pela pergunta. Com relação aí às nossas margens e ROIC, a gente não desenvolve nenhum guidance para o próximo ano. O que eu posso dizer é o seguinte: o foco da companhia sempre vai ser apresentar resultados consistentes, tanto em margens EBITDA, tanto no retorno sobre capital investido. Com relação ao projeto com a AMAN, a informação que nós temos do consórcio da AMAN é que o e-delivery vai começar a ser produzido no último trimestre desse ano. Então, a expectativa é que a gente vai ter impacto na nossa receita inicial ainda, né, como início de produção, no último trimestre desse ano. Também, se tiver alguma atualização do lado do consórcio, a gente vai estar atualizando. Tá ótimo, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Fernando Leitão, JP Investimentos. Bom dia a todos, obrigado aí pela participação. Eu gostaria de saber se vocês, dentro dos segmentos em que vocês atuam, né, os diversos segmentos, qual deles Com licença, Fernando, seu microfone está aberto. Com licença, nossa próxima pergunta vem de Augusto Ensic, HSBC. Oi, bom dia, obrigado pela pergunta. Só sobre os kits solar que vocês mostraram o número no VEG Day, de 12.000 até outubro, poderia informar o número que fechou o ano e quanto isso representou na receita? Obrigado. Augusto, desculpa, a gente não ficou legível, a gente não conseguiu entender corretamente a tua pergunta. A comparação com relação ao VEG Day, do que consiste? Desculpa. O número de kits solar que vocês tinham divulgado kits solar 12.000 até outubro, sim. E quanto isso está na receita e qual foi o número final para o ano? Não, Augusto, bom dia, André Salgueiro aqui. Na verdade, o que a gente mostrou no VEG Day, né, foi que com o aumento da capacidade por conta do novo galpão de distribuição, a gente aumentou a nossa capacidade de 50 kits para 155 kits por dia. Então, isso aconteceu ali mais ou menos em agosto, e acho que dada a demanda e a velocidade que esse negócio vem se desenvolvendo, dá para a gente dizer aí que no último trimestre, provavelmente a gente não está rodando nos 155 kits por dia, mas já deve estar próximo disso. Então, agora é acompanhar o mercado e ver como é que ele vai se desenvolver para eventualmente pensar em novos investimentos. Tá certo. E a contribuição desse segmento dentro da receita, você pode dizer? Na verdade, a gente não faz essa quebra, né? Ele está dentro ali de GTD. O que a gente tentou deixar claro no release é que esse segmento de solar como um todo, principalmente a parte de geração solar distribuída, vem ganhando bastante relevância aí nos últimos anos, e é o segmento que melhor tem desempenhado dentro da área de GTD Brasil. Mas a gente, acho que desde o ano passado, né, quando o solar deixou de ser um negócio novo, a gente começou a tratar ele como os demais negócios da companhia, então ele está ali dentro de GTD, mas a gente não dá mais abertura do número quebrado por segmento. Não, tá certo. Tá, muito obrigado. Agradeço. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1.
A nossa próxima pergunta vem de Caterine Quiselar, Banco do Brasil. Bom dia, prezadas. Parabéns aí pelos resultados. A minha pergunta ela seria sobre o pipeline relativo aos contratos de leilões, aqueles que ficaram em aberto, né? Se vocês podem comentar sobre o avanço dos esforços comerciais nesse sentido, se a gente teve alguma mudança no período e quais as perspectivas para frente. Obrigada. Oi, Caterine, Paulo Colego aqui, obrigado pela tua pergunta. Você deixou em aberto, eu vou entrar um pouco no detalhe, temos os leilões aí de transmissão e de energia, certo? Você não foi específico, toma liberdade de falar um pouco dos dois, né? A gente ainda vem ganhando pedidos aí dos leilões que aconteceram no caso de transmissão. A carteira de pedidos, ela ainda está sendo construída, né? Ela não chegou no seu ápice, por mais que os leilões já tenham diminuído o seu ritmo, e isso aí foi até uma das razões que motivaram a aquisição da empresa, como o André mencionou agora há pouco, da aquisição da fábrica de transformadores lá em Betim, certo? Dos leilões passados em transmissão, existem alguns contratos que ainda estão em aberto e nós estamos negociando. Então, estimamos ainda que tem em torno de 10% dos leilões aí que estão em aberto no mercado. O último leilão foi lá em dezembro de 2019, foi pequeno, e alguns vencedores praticaram preços muito baixos, né? Isso pode pôr alguma pressão na margem, vale esse comentário, né? Para esse ano temos, a ANEEL já anunciou que pretende fazer 2 leilões de transmissão em 2020, né? Um em julho, outro em dezembro. Os dois juntos devem somar em torno de 10, 11 bilhões de reais. E depois esse calendário é retomado para os próximos anos, em 2021 e 2022 também. Tá? Então, estamos aí no final das oportunidades desses últimos leilões, mas elas ainda existem. Okay? Na parte de geração, outro lado do negócio para a WEG, a gente teve o último leilão, que foi em outubro de 2019, o A-6. Esse leilão foi importante para o nosso setor, porque ele mostrou uma sinalização de aumento de demanda de energia no país. Então, ele adicionou lá em torno de 2,9 gigawatts de capacidade instalada, equivalente a aproximadamente 11 bilhões de reais de investimento. Para a WEG, isso traz oportunidades desde aí dos projetos hídricos, né, que a gente tem PCH e CGH, que não víamos há alguns anos, uma oferta desse tamanho, e nos tradicionais que a WEG tem se posicionado muito bem, que é o solar e o eólico, agora com a nova máquina. Tem leilões ainda de energia para 2020, já marcados para abril, um de A-4, mas para gás natural e carvão não é muito o nosso portfólio de produtos. E em maio, sim, um outro de A-4, esse sim focado em eólico, solar, hidrelétrica, termoelétrica e biomassa. Esse sim, a WEG tem um portfólio praticamente integral para participar. Então, para resumir, as perspectivas dos leilões, elas também são positivas para o ano de 2020. Perfeito, excelente. Obrigada pelo follow-up. Se me permite ainda uma segunda pergunta, se vocês puderem comentar sobre a evolução dos custos e despesas no período, eu também agradeço. Caterine, o Paulo de novo. Nós mencionamos algumas informações de custos dos materiais, né, mas em resumo, o que a gente teve é as nossas principais exposição de custo em matérias-primas, sabidamente, né, são o cobre e o aço. Né, o comportamento do cobre ali na London Metal Exchange, ele teve aí tri contra tri, né, estou falando de quarto trimestre de 19 contra quarto trimestre de 18, o cobre teve uma redução de aproximadamente 4,5%. Mas quando a gente normaliza isso pelo câmbio, que é o que entra de fato no nosso resultado, né, o dólar teve uma apreciação de 8%. Então, olhando assim na ponta do lápis, houve um aumento em reais do cobre, né? Mas a WEG, lembrando sempre, a forma que a WEG trabalha com as matérias-primas, principalmente o cobre,
a gente acaba sentindo muito pouco essas variações no curto prazo, porque os contratos, a gente tem compras aí futuras programadas, a gente chama um mecanismo de hedge, então ela traz essa estabilidade e ajuda a minimizar os impactos dessas variações. Então, nesse momento, a gente não foi afetado por esse pequeno aumento, vamos dizer, em reais do cobre. E também, pelas mesmas razões, a gente está protegido para os próximos trimestres. Com relação ao aço, a gente teve um outro impacto, esse sim em reais, em torno de uma queda de TRI contra TRI de aproximadamente 13%. Isso também deve nos favorecer em novas negociações. Da mesma forma, a companhia já estava com matéria-prima estancada, né? No curto prazo, a gente teve aí os preços de compras anteriores em custos bastante competitivos. Mas, de uma forma geral, a pergunta é importante, né? Mas é válido para a gente reforçar a nossa dependência, né, muito grande dessas matérias-primas metálicas, né? E a WEG trata isso com políticas de longo prazo que sempre tendem a proteger as volatilidades que elas estão acontecendo cada vez mais. Ok, muito obrigada. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem de Andressa Varoto, Banco UBS. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Só voltando no assunto do GTD doméstico, que teve um crescimento bem expressivo no trimestre, se vocês pudessem dar uma cor sobre a contribuição desse movimento, o pré-buy versus a entrada dos equipamentos de T&D para esse crescimento, seria ótimo. Obrigada. Andressa, bom dia, obrigado pela pergunta. Só começando do finalzinho, quando você fala em pré-buy, a gente teve esse efeito de pré-buy mais no Solar GD, por conta dessa possibilidade eventual das mudanças regulatórias que acabaram não acontecendo. Então, teve sim, uma parte da demanda do Solar foi muito forte, veio desse movimento. Então, o pré-buy foi disso. Mas, de uma forma geral, o GTD foi um número, a companhia comemorou bastante, cresceu quase 43% no Brasil, TRI contra TRI. E aí, por ordem do que contribuiu mais, porque contribuiu menos, né, o solar, em primeiro lugar, pelo que eu já disse, a geração solar distribuída foi o que mais cresceu aqui. A companhia, no ano consolidado, mais do que dobrou o faturamento de Solar GD em relação a 2018. Tivemos também fazendas solares, né, que também participam da venda, mas numa parte menor, como eu já disse anteriormente. Em segundo lugar, o que contribuiu bastante também foram os negócios de transmissão e distribuição aqui no Brasil. Teve uma parcela importante, sobretudo nos produtos ligados aos leilões de transmissão que foram realizados nos últimos anos. Então, são pedidos capturados aí nos últimos 2 anos e que vão sendo faturados e entregues agora, e eles também tiveram um crescimento forte nesse trimestre. Tá? Em terceiro lugar, que contribuiu nessa escala também, nós estamos falando dos negócios de geração como um todo, né? Da mesma forma, estamos colhendo os frutos aí de uma melhor carteira de pedidos, na parte hídrica e térmica também, que refletiu nesse trimestre. Então, por exemplo, operações como turbinas a vapor lá da adquirida TGM e também turbinas hidráulicas, eles apresentaram crescimentos importantes nesse trimestre que não vinham acontecendo em outros momentos. Por fim, o eólico, ele existiu, ele contribuiu com esse número, né, numa participação muito inferior, lembrando lá que no último trimestre de 2018, o eólico ainda teve um faturamento relevante, que foi praticamente o último trimestre de entrega. Então, com isso tudo, o GTD
veio forte e surpreendeu bastante, principalmente pelo solar. Daqui para frente, a gente entende que o TID continua num ritmo parecido com o que foi desse trimestre, os outros negócios de geração da mesma forma, só o solar que ele está aquecido, mas não dá para, nesse momento, afirmar que essa demanda de pré-buy vai continuar acontecendo. Tá ótimo, muito obrigada. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Rodrigues para as considerações finais. Por favor, senhor André, pode prosseguir. Muito obrigado a todos, uma excelente final de semana e até o próximo call. A teleconferência da WEG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.